Os vários diáconos da Semana da Piedade, eles saíram numa viagem no dia 17, acredito que ainda estão navegando, em atendimento a algumas cidades, e se tiver batismo faz, Santa Ceia nessa viagem eles já também fazem, onde param, e iam até duas áreas indígenas lá, no município de Jutaí. São duas áreas, uma é aonde o Tuxaua, o líder indígena, em 2010 tinha mandado uma carta, pediu para a FUNAI escrever, ele falando que não sabe escrever, que tinha ouvido falar muito bem desta obra, e que eles não tinham apoio espiritual e queriam apoio espiritual. Glória a Deus. Então, desde então, começou essa missão nessa aldeia São Luís. O irmão Anildo participou logo dessas primeiras idas com o irmão Albertinho, e logo Deus chamou o líder indígena e vários indígenas. Depois, o próprio líder indígena dando testemunho em outra aldeia chamada Bugalho, pediram a visita dos irmãos, eles foram lá e já tem outro grupo também lá, nossos irmãos.
Em Tefé tem a área indígena, uma congregação lá, antiga, do início, quando o irmão Milton chegou lá. E temos culto domingo de manhã, temos o nosso porteiro, é o irmão João, com 102 anos. Vai ainda pro roçado plantar mandioca. Vai no roçado, ele está, acho que melhor do que eu. Ele vai no roçado lá, e eu chego lá e não, eu ainda vou lá, tem a minha roça, vou lá capinar e cuidar. Chega lá e está arrumando verde, e rasgou, e fazendo remo de barco. E firme, irmão João, na simplicidade dele. Também quero render graças a Deus. Eu congreguei nos dias que eu cheguei em São Paulo. O Servo de Deus foi nos buscar em Guarulhos. Eu me comprometi que eu ia congregar em Jardim Paulistas, no Saulo. Congreguei lá. E depois eu fui para Pirassununga. Minha filha ia... Estou aqui porque a minha filha ia casar, a festa em Pirassununga, e ela queria minha presença. Vim só eu mesmo, a esposa ficou lá, o filho, caçula, e fiquei bastante contente com o congregado, e me comprometi que no retorno, amanhã eu volto de Viracopos, eu vou embora, mas me comprometi que ia chegar aqui, veio meio corrido, cheguei aqui em cima da hora ainda, mas louvado seja Deus, não estava com sentimento nenhum de querer chegar aqui correndo para os irmãos correr para atender o culto. Eu queria estar no culto, porque eu novo na fé, quando o Senhor me chamou, um irmão que a gente trabalhava junto, ele falou para mim, irmão Vargas, às vezes a pessoa fala, eu não vou no culto porque eu vou chegar atrasado. Aí ele falou para mim, só tem duas situações, os que foram e os que não foram. Você não se prende a essa palavra, não vou porque eu já vou chegar atrasado. Se você chegar ainda antes da palavra, é lucro, vai ouvir a palavra. Só tem os que estavam lá para participar da festa e os que ficaram amarrados e não participaram. Então eu nunca... E aí isso me serviu. Então, Deus sabe, né? Eu fui violinista, eu lembro ali, morei na capital há muitos anos, e não era a minha comum, era o Jardim da Glória. Mas de quarta-feira eu gostava de ir no Brás. E era o dia do rodízio do meu carro. Eu esperava chegar ali, dando 8 horas, nós ficava assim, eu, a esposa e os filhos, pronto dentro de casa. Quando o relógio chegava lá, nós catávamos o carro e saia correndo. Eu só chegava atrasado no Brás, depois das 8. Aí um dia o Senhor falou comigo, né? Porque viu um músico chegando atrasado, alguém pode falar, esse músico quando vem aqui só chega atrasado. E o Senhor pôs no meu coração, se dirige hoje ao encarregado regional do Brás. Eu fui lá depois, falei, irmão, quem quer conversar com o irmão? O que é? Eu sou do Jardim da Glória, irmão. E eu gosto de vir nas quarta-feiras congregar aqui. Eu queria expor para o irmão, eu sempre chego atrasado, mas é o rodízio do meu carro. Eu tenho prazer de vir aqui, então eu estou dando uma satisfação para o irmão. O porquê que eu chego atrasado, já quase na hora das testemunhas. Irmão, não deixa de vir, Deus te abençoe. Então, hoje eu estava lembrando, na minha comum, sobre isso, sobre o nosso cuidado, né, irmão? A gente vai aprendendo. Eu vou falar isso aqui, não é longe de mim que eu estou dando ensinamento, mas é o que a gente vive. Eu lembro no Jardim da Glória, que nós ficamos um tempo sem o cooperador, o senhor recolheu, e o saudoso, agora o irmão Walter Nardini do Ipiranga, ele dava assistência lá. E num dos dias que ele estava atendendo o culto, levantou uma irmã antiga da graça. Hoje eu vi a serva de Deus, né, levantar. A irmã tinha ali seus 50 e poucos anos já na graça, era do Ipiranga. Ela levantou para testemunhar. E o cabelinho dela era tipo Chanelzinho aqui assim. E claro, quando nós vemos uma irmã tão antiga na graça, com o cabelo tão curto, a mente, o pensamento vai lá longe, né? A minha esposa não está aqui, até da minha esposa fui. Só que depois que a irmã testemunhou, o servo de Deus pediu para ela liberdade para expor a situação dela e falou: alguém aqui pode ter julgado a serva de Deus, tão antiga na graça, com esse cabelinho curto aí. Esse cabelo não é dela. Ela tem um câncer, não tem cabelo nenhum, isso é uma peruca. Aí falou: tomemos cuidado com o nosso julgamento. Isso é importante porque
é um alerta, né? Um sinal amarelo, né? Para nós tomar cuidado. Eu já passei situação no meu serviço que eu estava por trás de uns armários lá e chegou um outro e falou umas palavras muito indevidas. Ele não sabia que era eu que estava ali. E quando ele entrou, que ele tocou comigo, ele ficou vermelho, ele mudou de cor. E aí ele começou a se retratar comigo e eu estava em paz. Eu expliquei para ele: não, rapaz, pode ficar em paz, porque ele está desculpado. Não, mas eu falei uma palavra ofendendo, ele não sabia quem é que estava aqui. Mas eu guardei o que ele falou. Ele falou assim para mim: que difícil é que depois que as palavras saem da nossa boca, nós não conseguimos mais engolir ela para fazer voltar. Então isso daí eu guardei também. Esse cuidado, né? Porque a gente pode clamar a Deus, né? Para tomar cuidado, porque é tão fácil a gente, com uma palavra, magoar alguém. Isso aconteceu comigo também, ainda em São Paulo. Numa ocasião, no trabalho, eu tenho isso assim como uma referência para mim. E hoje até no meu ministério. Eu chamei a atenção de um jovem no trabalho. Ele até tinha colocado outro que não era do setor, eu chamei a atenção dele. Só que naquele dia eu fui meio duro com aquele jovem, porque ele estava errado. E quando ele foi se afastar de mim, ele pensou, só que ele falou: ele está me julgando. Aí eu volto aqui. Aí falei mais um tanto. Piorou a situação. Aí eu entornei o carro de vez contra mim, né? Aí ele saiu de cabeça baixa e está com um prato de comida, acho que perdeu até o ânimo de comer. E quando eu quis voltar no meu trabalho, aí o Senhor chegou. Louvado seja Deus que o Senhor chega, né? Para nos ensinar. O Senhor falou assim comigo: meu servo, você errou em tudo que você fez. Eu falei: ah, Senhor, me perdoa. O Senhor falou: você vai guardar isso daqui. Não me importa se esse jovem, se ele crê que eu existo ou que eu não existo, se teme ou não me teme, ele é criação minha. Glória a Deus. Fui eu que criei, não foi você. Não pise e nem desfaça de nada do que eu criei. Imagina uma palavra dessa. Aí eu: Senhor, na hora, Senhor, me perdoa, Senhor. Não. Na hora o Senhor me trouxe a palavra na frente. Se tiver alguma coisa contra teu amigo, teu irmão, e vier trazer a sua oferta ao meu altar, deixa ela aqui, vai primeiro consertar o que você fez lá. Glória a Deus. O Senhor falou isso comigo: você vai lá depressa consertar isso, pedir perdão para Ele. Eu não recebo a tua oferta, a tua oração. Você vai lá se humilhar e pedir perdão para Ele, que você magoou Ele. Vai pedir perdão para Ele e depois você vem com a tua oração, a tua oferta na minha presença. Mas primeiro vai lá. E aí o Senhor falou assim: e vai reconciliar depressa, porque se ainda no transcorrer dessa tarde eu ceifar a vida dele da terra, você mesmo sendo meu servo, eu vou te pôr você dentro de uma prisão. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, fui correndo. Larguei tudo. Uma palavra dessa, prisão, eu corri lá. Fui lá: ô jovem, vem aqui. Você sabe que eu sirvo a Deus, sou um cristão. A palavra ensina tanto a gente sobre cuidado. Eu falei para ele: lá na Bíblia está escrito que o homem controla um cavalo, um pequeno leme, um navio, que o homem consegue controlar a sua língua. E se eu tivesse ficado de boca fechada, eu não tinha errado. Eu abri a boca, errei em tudo que eu fiz, e eu estou aqui para te pedir: me perdoa. Ele ficou assustado. Eu falei: me perdoa. Ele falou assim: não, está perdoado, o senhor está desculpado, está perdoado. É tão bom o perdão que quando eu virei as costas, o senhor já me visitado, eu saí de lá soluçando, chorando. Aí o senhor falou: agora você vai aqui num desses divisão aí, vai lá, encosta a porta, e agora tu pode vir no meu altar oferecer. Eu fui chorando. O senhor falou assim: agora eu recebi o teu pedido também de perdão. Eu falei: ô Senhor, me ajuda que eu nunca venha a magoar e pisar em nada da sua criação. Eu entendi, quando o Senhor falou aquilo comigo, eu entendi dessa maneira, que não importa da maneira que está o povo no mundo, é criação de Deus. Quem é que vai julgar ele? O mundo, o Senhor. Quem é que tem poder de eliminar alguém da terra? O Senhor. Mas não compete a nós.
Então eu guardei tudo isso, tenho guardado no meu ministério. Eu vou dizer, se eu fazer alguma coisa que ofender alguém aqui, eu cancelo a viagem amanhã. Mas que eu vou na casa da pessoa, ela me humilhar, pedir perdão, quantas vezes precisar, eu volto atrás, engato a ré e vou atrás, porque eu quero entrar no céu, né? Nós queremos entrar lá. Quero terminar agradecendo a Deus e contar essa parte. Eu tinha contado no Jardim Paulista, mas é uma obra muito bonita, assim, um espanto que Deus está fazendo na Amazônia, lá perto da divisa com Colômbia e Peru. É uma das regiões mais preservadas. Onde nós estamos é preservado, porque ali no coração a ter fé, o avião não levantou o voo dali, terminou onde existe o ser humano, o resto é floresta. É floresta, é floresta. Não tem outra coisa, é floresta e floresta. Uma coisa gigantesca. E lá pro lado de Tabatinga, pro lado de Atalaia do Norte, também é quase inabitável aquela região da Amazônia. Atalaia do Norte, eu me lembro, tem alguma outra cidadezinha muito pequenininha e depois não se vê mais nada no mapa naquela região. Ali sim nós temos tribos indígenas no estado natural deles, que muitos deles não sabem o português, só falam a linguagem deles. Em Atalaia do Norte, Deus enviou há uns anos atrás, essa obra é recente, uns irmãos de Guaianazes para dar testemunho lá. Eles foram lá, anunciaram e assim iniciou a obra. Hoje nós temos um irmão que mora em Tabatinga e atende a Atalaia do Norte. Já tomaram Santa Ceia quase 50 irmãos da etnia Mairuna. E na igreja congrega mais de 80. Lá está para receber essas igrejas dânicas, foi tratado no Brás, eles iam mandar uma de 50. O irmão Milton veio numa reunião no Brás para expor para os diáconos, e falou assim: já congrega mais de 80, 50 já não dá, então nós vamos mandar de 80. Aí nós vamos receber a de 80, mas ela já vai ser pequena, mas vai receber. O irmão Milton falou: é melhor receber a de 80 do que nada. Depois Deus vai guiar o que vai fazer. Mas Deus está assim, Deus está selando aqueles índios, tudo, está derramando dom neles. É uma obra apostólica. O líder indígena, ele já pediu, já construiu uma igreja de madeira lá no meio da aldeia deles. E ele quer que o ministério vá lá. Não conseguiram ainda a liberação da FUNAI. O irmão Eliseu Sartori de Tatuí, que está indo lá em missão, está chegando agora, início de agosto. Ele e o irmão Miro de Cerquilho, diácono. É valente esses homens, é valente, para enfrentar aquilo ali. Eles chegam lá de lanche, barco, viajando dia e noite, e param nas cidades para levar o evangelho, a graça. Creu, ele já olha a água e a água lá tem, né? Batiza. E assim está cidades que não tinha nenhum crente. Aí mandaram ver essa igreja cheia, mas na Amazônia nós temos cidades onde não tem irmãos. Juruá, agora que foi implantada uma igreja, eu passei uns anos atrás, viajando 4, 5 dias no barco, e parei na cidade, eu e um músico junto comigo, para subir na cidade vizinha, que eu estava aguardando um barco que estava subindo de Manaus há dias para mim entrar nele e seguir a minha viagem. E eu falei para o irmãozinho: vamos rodear essa cidade? Irmão, vai. Começamos a andar, eu falei: vamos fazer que nem Josué, rodeando Jericó. Aqui não tem um crente, não tem nada na congregação. Vamos ver se o senhor derruba as muralhas nessa cidade. Eu fiquei rodeando mesmo, a cidade era pequenininha, eu falei: vamos fazer volta na cidade. E depois, no outro dia, seguimos viagem. E em seguida, outros irmãos apareceram lá, a trabalho, cruzando, final da história. Hoje nós temos lá uns 4 irmãos nessa cidade. Agora está para fazer a abertura de uma igreja para 50 nessa cidade, onde não tinha nada. Lá esses índios Mairuna, em Atalaia do Norte, como Eliseu tem ido lá, ele deu testemunha para a esposa do líder indígena. Nessa ocasião, ela não fala nada do português, e ele estava com um daqueles jovens indígenas que falam português para transmitir o que ele queria falar com ela. Ele estava transmitindo as palavras dele, mas chegou uma hora que o Espírito Santo tomou o servo de Deus na língua mairuna. E anunciou para ela, falou, ele não sabia o que estava saindo da boca dele. Quando terminou, ele perguntou para o jovem: ela entendeu o que saiu da minha boca? Aí o índio falou assim: o irmão falou na nossa linguagem mairuna com ela. Pergunta para ela se ela entendeu. Perguntou,
Ela falou, sim, ela está dizendo que entendeu tudo. Que na boca do irmão, Deus falou com ela que existe um Deus que criou essa floresta amazônica, os rios, foi tudo Ele que fez. E que Ele tem um filho chamado Jesus Cristo, que Ele enviou à terra para salvar nossas almas. É isso que ela disse para anunciar. E ela já falou para o irmão que ela quer ser batizada. Então, uma obra bonita. O líder indígena falou para o irmão Eliseu, ele conversando com nós, ele falou, irmão Vargas, o Tuxaua falou para mim assim, vocês são bom professor, ensina bem os meninos, falou desse jeito, vocês são bom professor, ensinou bem, porque agora os meninos vão lá na aldeia e todo mundo que está doente, eles oram, põem a mão e todo mundo está liberto. Não tem mais doente na igreja, na aldeia. Então peço que a Irmandade aqui reunida no Ministério, ore a Deus, porque o Tuxaua pediu, o documento está lá na FUNAI. O irmão Eliseu ficou, ele tinha ido agora, passado aí, ele foi com condições, porque assim, de Atalaia do Norte, dentro da área indígena deles, 7 dias de barco. Mas o servo de Deus estava para fretar uma lancha, para diminuir esse percurso, ia ter que levar a logística de combustível, porque não tem lugar onde mais, tem que levar o combustível para ir e voltar, senão vai ficar lá. Então ele estava nessa logística já, mas a FUNAI não liberou, ele ficou lá quase 60 dias, entrou Colômbia, Peru e tudo, e aí ele regressou. Agora ele está vindo, e que Deus abra, porque o Tuxaua, ele falou que quer que o ministério vá lá, que ele falou para o Eliseu, ele falou assim, eu quero que vá lá, porque eu quero que a minha aldeia salve a alma na presença. Então acredito que quando o servo de Deus conseguir chegar lá, eu creio que todos os indígenas, que eu não sei quantos são, eu acredito que vai ser um espanto, vai ser uma festa gloriosa ali, a Irmandade ora, estou bastante contente, orem a Deus para mim pelo meu retorno. Tem fé, eu tenho um carro que já está velho, e quando eu fui para lá eu levei, porque eu já carreguei muita gente lá, assim, não é muito cobrado as leis de trânsito lá, então o povo lá anda de moto, irmão, 5 na moto. Eu já contei 6, eu não sei como consegue. Mas é assim, como lá, eu às vezes brinco com a minha esposa, parece que aqueles estão lá em Gênesis, né? Multiplicar e encher a terra. Mas lá tem a área amazônica para preencher, né? Mas tem muita mocidade na cidade, jovem, o povo começa a ter filho muito cedo. Quando está com 20 anos, já, daqui a pouco é avó, já tá, é muito criança. E lá é muito motocicleta, menos carro, muita moto. A cidade é tomada de moto. E assim, é o que está pilotando, na frente tem uma criança, entre o pai e a mãe tem outra, numa das pernas da mãe tem mais uma aqui, mais outra aqui, eles dão um jeito de pôr 5, 6 na moto. E assim eles andam. E como é o jeito deles, as autoridades lá relevam, porque se eles cobrar a lei, acabou a cidade, ninguém mais anda naquele lugar. Caminhão transportando gente, micro-ônibus levando gente, e a realidade lá é outra. E nós não saímos de Tefé. Eu moro, era uma chácara afastada da cidade, 23 quilômetros, e é o lugar mais longe que se vai, é onde eu moro. Aquela estrada termina no barranco do Rio Solimões, de lá não vai para lá nenhum mais. Então não tem estrada lá ligando as cidades. E a única que tem é essa daí, a área rural, onde o pessoal tem as propriedades, planta as coisinhas deles, e nós atendemos. Lá eu já fui para atender culto, eu moro 1 quilômetro e pouco da comunidade, onde tem uma congregação, é pequena, eu tenho lá 7 estantes que não tem os músicos e um órgão fechado. Na cidade tem músico. Como é que lá às vezes a Irmandade tem dificuldade, a estrada, o asfalto um dia existiu, é muito precário, e já enfrentamos muita lama. Eu já fui para culto lá que a minha esposa falou, não tem condição, de carro não passa, vai você atender o culto. Aí eu peguei a bota de borracha que tinha, pus no pé com o celular iluminando, porque não dá para andar de noite num lugar daquele que em volta da minha casa já é floresta.
Então não adianta que à noite é horário que cruza bicho, cruza serpente. Tomar cuidado para não pisar numa. E aí fui na lama mesmo, me equilibrando para não chegar enlameado no corpo. Tira a bota, põe o sapato, está na sacolinha. Para quem conviveu em São Paulo, né, na capital, comendo do mel e do melhor. Mas nós estamos lá. E olha a Deus por nós, pela minha esposa, tadinha, que às vezes ela fala assim, eu fui casar com você, né? Olha onde eu vim parar. Mas Deus dá a gente ter que abraçar a esposa, porque não é fácil estar naquele lugar, é só por Deus mesmo. Mas Deus colocou nós lá. Numa ocasião eu vou terminar aqui, numa ocasião eu estava até desanimado para atender uma reunião na estrada lá para frente, só uma irmã servindo a Deus, o marido não, os filhos. E aí eu estava desanimado, e eu saía no quintal para olhar, e aí o Senhor novamente falou comigo, a chácara que eu preparei para você, você plantou lá no fundo, um pé de planta, lá no outro, e você vai lá com a enxada, capina em volta, se não chover você vai com o regador para molhar e ver como essa plantinha está. Eu falei, é verdade, Senhor, então a plantinha da tua chácara tu cuida, e a minha que está lá você quer abandonar, não quer mais regar. Ela falou para mim, não importa que seja uma, é minha. Aí chamou minha atenção. Você não sabe que eu te trouxe aqui para a Amazônia e a tua missão é regar? Você veio aqui para regar. E agora você não quer regar? Eu te trouxe aqui para você regar e agora você quer largar minha planta que o sol mate? Aí eu baixei a cabeça, comecei a chorar. Senhor, me perdoa, minha fraqueza de fome. Glória a Deus. Mas me dê força, Senhor. Eu vou regar tuas plantas. O Senhor falou, tua missão é regar. O restante é comigo. Mas não deixa de regar. Glória a Deus. Então eu trouxe e desejo levar as vossas orações com a paz de Deus. Amém. Deus seja bom. Amém.